Olá, Sidney. Estamos em mais uma verificação. Seu exercício é 5 no curso de MS Project. Então, essa opção aqui, ela nos mostra se eu quero abrir o seu pool de recursos que você fez no exercício. Então, nesse primeiro momento, eu não quero abrir. Tá, ok. Então, pela primeira vez no nosso curso, temos dois arquivos para verificar. Apesar de serem arquivos do mesmo projeto, são dois arquivos diferentes. E nessa etapa, nesse exercício, começamos a falar sobre recursos, começamos a inserir no project esses recursos, suas quantidades, características e assim suas limitações. Então, com certeza deve ter aparecido alguns problemas. No seu cronograma, conforme você havia planejado anteriormente, pode, muito provavelmente, não ter acontecido o conforme planejado agora que você inseriu os recursos e suas limitações. Então, você começa a ter um outro cronograma devido a essas limitações. E no próximo exercício, vamos ver as limitações do recurso tipo custo, tipo financeiro. Dito isso, vou começar a sua verificação através do seu pool de recursos. Então, vou abrir aqui. E ao abrir, eu tenho essas três opções aqui. A primeira, abrir como somente leitura. Abrir como leitura escrita, ou seja, eu salvo ele, as modificações são salvas. E abrir todos os projetos ligados a esse pool no arquivo master. Ou seja, caso você tenha feito um pool de recursos, tenha vários projetos ligados a ele, você abre o seu pool como arquivo master. Então, vou selecionar a primeira opção. Então, vou ver seu pool de recursos. Então, o primeiro comentário a se fazer aqui é que você não tem o dicionário do seu recurso, você não tem as informações aqui. Você não documentou esses campos, esses recursos, não definiu. Então você definiu os recursos aqui, aluguel com material, work, custo, material. Ok? Definiu o custo padrão, custo de hora, forma de rateio. Uma coisa interessante aqui é falar que essa opção eu pago rateado, né, mensalmente. A primeira eu pago tudo no início, ou seja, quando eu começo a usar aquele recurso alocado, então no início eu pago tudo, ou eu posso pagar, por exemplo, tudo no final. Então eu contratei um engenheiro, eu só pago ele quando o serviço estiver terminado. Ou, por exemplo, no material, por exemplo, eu posso pagar todo mês um pouco, eu posso pagar só no início, ou seja, para eu receber material eu tenho que pagar no início, o que é na verdade comum, você paga primeiro e recebe depois. Ou, digamos, você pode pagar só no final, você recebeu, usou e você só paga no final. Então, isso é interessante para você definir os seus recursos. Isso tem impacto direto no seu orçamento. Então temos o nível org aqui. Os recursos do tipo work não foram preenchidos aqui. Você não preencheu, ficou faltando. Então você já começa com essa pendência. E aí
eu vou conferir aqui e você só tem um link aqui, que é no caso com o seu E5. Então, ok. Então, tá certo. No seu próximo exercício, já dou a dica, você vai ter o seu E6. Então, se você não quebrar este link, você vai ter o link desse pool com o seu E5 e com o seu E6. Então, já estou dando a dica para o próximo exercício. Dito isso, algumas coisas que também ficaram, você não preencheu: função, posição, centro de custo, unidades máximas, grupo de trabalho, enfim. Dito isso, o seu pool está ok. Então, vamos para o seu exercício em si. Vamos ver o seu passo 8. E aí, só pôs desencargo. Vou conferir aqui. Pede seu pool. Ok. Está conforme solicitado. Uma coisa interessante nesse passo é que a unidade alocada ele deveria vir com sim ou não. Deixa eu abrir seu pool. E não mudou aqui. Então eu vou fechar. Geralmente aparece sim ou não aqui. Mas eu vou inserir uma coluna aqui. E até aconselho você deixar essa coluna nesse passo, que é resource names. E aí, como essa unidade alocada para mim nesse momento não está servindo, porque ele não diz se você alocou ou não, deveria vir sim ou não aqui, eu vou esconder. Então, eu vejo, por exemplo, que no início do projeto você colocou consultoria especializada. Só que, olha, esse início do projeto é uma marco, então é apenas mostra uma informação que você precisa estar atento. Então, ela não tem custo, não tem atividade, não é uma atividade, não recebe recursos, e você colocou consultoria especializada nela. Isso é um erro. Você não pode botar consultoria especializada numa marca. Então, já vou deletar aqui. Eu vou apenas voltar para os comentários que eu fizer estarem dentro do que você viu no seu projeto, mas você não pode, por definição, a marca não gera trabalho, não gasta recurso, ela é apenas um detalhe visual, uma coisa que você tem que se atentar, um milestone. Então você não tem esse recurso aqui, então você já fica com pendência, tem que tirar essa consultoria especializada aqui. Depois tem planejamento, consultoria especializada, ok. Aluguel de microcomputador, consultoria especializada, imposto, ok. Essas atividades, selecionar modelo, selecionar fornecedor, você não colocou recursos, ou seja, quem seleciona? Modelo. Quem seleciona o fornecedor? É você? É um estagiário? É uma empresa terceirizada? Então, se você não tem isso no seu pool de recursos, você deve inserir o único recurso humano que você tem aqui é consultoria especializada. Então, será que ela deveria fazer isso também? Se ela deveria fazer isso, então você deve acrescentar aqui a consultoria especializada. Realizar aquisição. Tá, você vai
gastar seu recurso em etiquetas. Legal. Mas quem realiza a aquisição? Quem? Então, se você é uma empresa terceirizada, se for uma empresa terceirizada, você deve incluir ela no seu recurso. Novamente, localização das NF. Não tem nenhum recurso alocado aqui. Você deve escolher um também para colocar aqui. Localização dos bens, estadia, passagem, tá bom, legal. Mas quem faz? Quem realiza? Quem trabalha nessa parte do escopo? Quem realiza essa atividade? Não tem. Colagem também. Ok, então eu vou, essas partes aqui vocês precisam, vou deletar para não mudar o seu projeto. A gente está falando a mesma língua aqui, vai ser mais fácil depois fazer as modificações, caso tenha alguma coisa a ver com dinheiro, valor, enfim, recursos superalocados. Mas lembre-se que você tem que colocar recurso nessas atividades e nessa e tirar do início do projeto que eu marco. Ok? Dito isso, vamos para o próximo passo. Passo 9, gerar organograma habilidade. Então, aqui temos informações sobre os recursos humanos do seu projeto. No caso, você só tem um, que é a consultoria especializada, que é o recurso tipo Work. Inclusive, está sem valor, o que caracteriza que no teu pool de recursos você não preencheu a informação e nem acrescentou a informação habilidades aqui. Então ficou faltando o campo habilidades, que é o campo Outline Code 9, você não acrescentou, que é para você fazer justamente esse, fechar aqui, justamente para você fazer esse controle aqui. Deixa eu fechar aqui o patrimônio, que é o pool de recursos, aqui para caso. Pronto. Então, inclusive você provavelmente fez o grupo aqui, o outline com outline code 9, ok, mas você não criou lá no seu pool de recursos, então ele é um campo vazio. Vou inserir aqui, ó, outline code 9, ele é um campo vazio, não tem nada aqui. Deixa eu ver, na verdade aqui não vai mostrar mesmo, teria que ir no seu pool de recursos. Vou abrir novamente. Vou inserir aqui então. Inserir. Outline code. Não, esse é o 8. Inserir. Code 9. Então esse é o 9. Vou tirar esse aqui. Então, o Outline Code 9 você deveria renomear para habilidades e fazer o sequenciar conforme o org que você não sequenciou aqui, você apenas acrescentou o campo, mas você não marcou qual setor é. Deixa eu trazer para cá para poder mostrar no vídeo, mas você não definiu. Então fica com isso como pendências, e aqui obviamente vai aparecer sem valor, já que você não tem, e aí eu vou excluir esse outline code aqui. Então vamos para o próximo passo, que é o 9, virar organograma org. Então você tem os seus recursos por tipo. Então recurso tipo cost, material. Deixa
Deixa eu voltar lá para o próximo passo. Habilidade. Para ver o grupo você fez corretamente. Só que não adianta que você não definiu quem é o seu grupo. Então vai aparecer sem valor. E vamos ver o filtro, se você fez corretamente. Então você definiu igual a work. Então lembre-se que esse type aqui, nós estamos na parte do project de recursos. Então esse passo que você fez também, ele é na parte de recursos. Então esse type é o tipo de recurso. Se você estivesse na parte do tipo task, tipo tarefa, esse type seria que tipo de tarefa é aquela. Se é fixed duration, fixed units, fixed work. Então fique atento também para esses campos que tem tanto numa parte como na outra, mas que representam informações diferentes. Mas você fez correto aqui o filtro, fiz apenas um comentário a mais. E aí vamos pro vim aqui pro org. Cá, vamos ver o seu passo, seu grupo. Então você definiu como outline code e o tipo, ok, correto. Vou voltar aqui para o seu passo 8, só para verificar uma coisa e também falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Então, uma informação importante é: eu posso alocar o recurso aqui com resource names, alocando, marcando, conforme eu já demonstrei. Posso vir em recurso e assign resource e definir aqui também, marcar assign. Por exemplo, estou especializado, apareceu, viu? E posso também dar um duplo clique, vir em recursos e escrever, selecionar aquele meu recurso. Então eu vou ver aqui e eu vi que o seu aluguel de meu computador, você botou 1, mas você não definiu, você disse que é uma unidade, alocou, mas legal, você não definiu esse aluguel sendo por mês, conforme a gente pede no guia. Então você alugou meu computador ad eterno, do jeito que você colocou aqui. Então você alugou 1, você paga 200, se for usar um mês, ou se for usar um ano, se for usar 20 anos, você continua pagando esse valor. Então a gente tem que botar aqui 1 barra, no caso MO, que é a abreviação de mês em inglês, e aí nós temos o valor correto. Então você acaba usando ele por 9 meses, é isso? 120, não, valor 200. Então 200, 960 dá 4 meses e um quebrado aí. Então você vai pagar 960 de aluguel do microcomputador. E aí a gente tem esse valor correto aqui. E a gente deveria fazer a mesma coisa no caso para consultoria especializada. Vou botar 1 barra dia. Tem um problema. Ok. Então, vou botar 1 aqui. O que acontece é que você definiu consultoria especializada como uma consultoria do tipo work. Um erro comum, já que ela é a pessoa, né? Então realiza trabalho. Mas nesse caso como seria
digamos, um aluguel, eu estou alugando uma pessoa para realizar um trabalho. Então, ele é um consumível, na verdade. Então, deveria classificar ele como um material. Ok. E aí, eu deveria colocar o valor dele aqui. Se eu não me engano agora, acho que era 1.200 que você tinha. Acho que aqui era 1.500. Opa. Vamos ver aqui. 1.000. Oh, meu teclado não está funcionando. Enfim. Então, eu não lembro agora qual é o valor também. Você coloca o valor, uso de custo. Inclusive, você uma outra, uma coisa interessante de se falar daqui também, é que você tem um custo tipo A, tipo B, C, D, E. Então, é uma outra informação que você tem dentro daquele recurso. Por exemplo, você poderia ter uma consultoria especializada que custa 1.200, não tem um uso por custo, ou seja, ela não cobra por você chamar ela. Aí você poderia ter, por exemplo, uma consultoria do tipo B, que ela de repente cobraria um pouco mais barato e poderia cobrar, por exemplo, um valor de uso, ou seja, você usou, você tem que pagar esse valor. Isso acontece, por exemplo, você assina um contrato, aluga equipamentos tipo trator, guindaste. No caso, você poderia, esse custo por uso poderia ser, por exemplo, você chamou o seu consultor e aí você paga o custo de deslocamento dele, porque de repente ele pode não ter muito trabalho para fazer, ele pode cobrar um mínimo aqui, então tem esse valor aqui também. E aí você poderia definir vários valores para esses tipos aqui. Voltando, 1.200 tipo A, ok. Agora eu vou ter que salvar aqui. Então vou salvar. Tá apenas como escrita. Então vou fechar aqui, cancelar, vou ter que manter ele aberto. E aí vamos ver se eu consigo aqui agora fazer o que eu estava querendo demonstrar. 1/dia. Então, agora foi. Então o valor dele passa a ser 115.200. Que eu acho. Não, 1.200 115.200. E aí você paga esse valor do aluguel daquela consultoria que é especializada, daquele consumível que você tem. Ok? Deixa eu fechar. Então fica isso como pendência para você. Vou acabar fechando seu pool aqui também. E aí vamos para o próximo passo. Eu já vi os passos 9 que ficaram como pendência. Vou ver se eu passo 10, que é a matriz de responsabilidade. Estranho, falou que não podia ser achado, mas achou o passo. Então, temos passos aqui que não tem recursos alocados nele. Passos não, desculpa. Atividades que não tem recursos alocados nele. Foi aqueles que eu falei.
e os outros recursos do tipo work. E você provavelmente não fez o filtro. A gente tem que fazer um filtro nesse passo, tá, new, para mostrar apenas recursos do tipo work. Type igual a work. E aí eu posso salvar, aplicar. Na verdade não foi, cadê? Eu fiz bem, filtro 4. Será que foi filtro 4? Ou foi filtro 3? Foi o filtro 3. Mas aí, como você não tem recursos humanos no seu projeto, eu vou acabar tirando filtro para poder demonstrar para você. Então, sem filtro. E aí, você não inseriu também, não fez a tabela conforme a gente solicitou. E o teu campo details também não está conforme. A gente pediu work, regular work e trabalho extra, né? Overtime work. Então vamos ver aqui, details. Cadê o regular? Aqui. Overtime. Teste. Work regular. Overtime. Work que a gente pediu em cinza. Regular a gente pediu em azul. E o overtime a gente pediu no vermelho. Pode ser esse, por exemplo, que você botou aqui. Então vou dar OK. Pode até botar um cinza de repente mais claro, um azul mais claro. Bem, ficou melhor. E você não fez a tabela conforme a gente solicita, né? Tá faltando indicators, name, custo tabela, ok. Você colocou work e colocou quantidade. Não sei de onde você tirou isso aqui. Mas aí devemos inserir os campos. Vou botar aqui inserir 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Foi. Então os campos flag. Flag 1. Flag 2. Flag 3. Flag 4. E aí o título seria líder, trabalhador, apoio, consultor. Ok. Work, trabalho. Aplicar. E aí uma coisa até interessante de você fazer já que eu já te mostrei, você já sabe como utilizar a consultoria especializada, você poderia deixar ela como tipo work, recurso humano, e fazer o cálculo de custo. Se ela custa aquilo por dia e eu gasto tanto, então eu ponho aquele valor. Ou você pode, inclusive, colocar aquele valor também lá no seu pool de recursos, que ela vai calcular por mês quanto
que ela gasta no seu projeto. Então você pode colocar ela como tipo work, desde que você faça as mudanças de valor e saiba que isso vai alterar o custo, né? Mas você fica como exemplo, você pode deixar ela como tipo work e utilizar para marcar aqui a sua matriz mar, como eu vou falar agora. Então, por exemplo, você tem o seu recurso consultoria especializada em início do projeto, que eu já falei aqui para você tirar, mas tem planejamento, monitoramento, controle. E aí você vai fazer o seguinte: sua consultoria especializada no planejamento, ela é do tipo A, mas ela poderia ser do tipo B. Eu te mostrei aquelas tabelas de custo, que você pode ter uma tabela de custo diferente. Então ela é do tipo A, em planejamento ela é líder, ela digamos, não trabalha, ela é apoio e ela é consultora. Na verdade ela trabalha também, que gera informação, faz o relatório e planeja. Então, nesse caso, em planejamento ela é tudo. Vamos ver monitoramento e controle. Digamos que ela é apoio e consultor. Ela não trabalha, ela não gera as informações, ela já recebe tudo compilado e apenas dá um apoio e dá uma consultoria. Digamos, por exemplo, que esse monitoramento controle aqui, em vez de imposto, fosse, digamos, estagiário. E aí o estagiário, digamos, ele trabalha, ele copia as informações que passa para a consultoria e ela apoia as decisões e dá consultoria para as decisões. Então, isso é um exemplo do que você vai fazer da sua matriz marca, a sua matriz de responsabilidade dos seus recursos humanos. Mas lembrando, você tem que fazer o filtro, que nem eu falei, não tem imposto, não tem aluguel de microcomputador, que não são recursos do tipo work, então não tem aqui. E uma outra coisa interessante é que aqui eu tenho o notes e informações que não são nem do tipo task, que é tarefas, nem do tipo resource, que é recursos. Nós temos informações do tipo alocação. Então esse campo resource users, todos os campos de users, eles têm uma coisa muito interessante, que são informações da alocação. Então aqui eu poderia colocar o dicionário, as informações, os contratos, as documentações daquela alocação, naquela atividade. Então, consultoria especializada, digamos, em planejamento, eu vou vir em Notes e vou documentar mão de obra especializada com custos ou rendimento com pagamento de 1.200 ao dia, mais benefícios, vide contrato. Aí você poderia anexar o contrato, lembrando aqueles problemas que acontecem quando você usa inserir objetos aqui, que acabam aumentando o tamanho do seu projeto desnecessariamente. Mesmo você deletando depois, aquele espaço ele fica alocado mesmo que você tenha deletado o objeto. É uma programação que fizeram e ficou assim. Então você não precisa usar isso. Eu botaria, por exemplo, um link no contrato. Enfim, você poderia botar as informações, a documentação daquela alocação. Ou seja, você poderia botar também responsabilidades,
da ou na atividade. Enfim, documentar o que o seu recurso humano está fazendo naquela atividade e quais são as responsabilidades de cada um. Por exemplo, se tiver consultoria especializada no planejamento, ou monitoramento e controle, e tiver estagiário, monitoramento e controle, qual a responsabilidade de cada um, qual o dever, o que ele tem que fazer, cadê a documentação, os contratos, enfim. Então você tem um dicionário da alocação. Então eu vou cancelar. Dito isso, você fica com essas pendências para você fazer. Vamos para o próximo passo. Passo 11, mapa de material. Eu agora já sei o que houve. Você acabou confundindo as tabelas. Então deixa eu ver aqui. Então você fez a tabela do passo 10 no passo 11. E a tua tabela do passo 10 que eu acabei editando, que era curso e o work, você tinha botado quantidade aqui, era desse passo. Então você confundiu as tabelas. Isso aí em casa é fácil, é só você editar e mudar o nome delas, né? Mas você confundiu. Então deixa eu vir aqui, More Tables, eu vou copiar, na verdade, esse aqui, eu vou tirar esse flag, o work, e aqui era quantidade, e aqui tabela de taxa. Inclusive, para você não ficar escrevendo esses nomes no título, como título toda hora, você pode renomear esses campos, que aí, uma vez renomeado, ele vai ficar com aquele nome para sempre. Você não precisa inserir o título toda hora. Eu já falei dessa diferença também em correções anteriores. Vou aplicar a cópia e ok. E aí a gente vê os seus recursos do tipo work e a quantidade do tipo work, não, desculpa, do tipo recurso, do tipo recursos do tipo material e a quantidade que é necessário. E aí temos o campo aqui com custo cumulativo e custo cumulativo, e ficou novamente faltando o filtro. Você não fez o filtro, que é para aparecer recursos apenas do tipo material. Como eu já demonstrei o filtro para o tipo work, então você já sabe fazer o filtro do tipo material. Então fica essa pendência para você. Novamente, mais uma pendência. Vou para o próximo passo. Comece anotando seu número da sequência de controle. Vou dar o seu número como número 58. Então, passo 12. E aí no passo 12 a gente verifica se os seus recursos estão super alocados, tem super alocações. No caso, no teu aqui parece que não tem. Tanto é que o next, a próxima superalocação, não aparece. Nesse passo, embora a gente não peça, mas você pode fazer, por exemplo, um filtro para tirar os recursos do tipo custo, no caso imposto, já que imposto não tem superalocação, né? Você não pede, gasta 5.000, não tem superalocação, você tem ou não tem aquele dinheiro. Já no caso do tipo material e do tipo work, que acontece? Você pode ter material que não é suficiente e nem pessoas suficientes. Apesar que no material é um pouco mais difícil de você ver isso por aqui, já que você não definiu
as unidades máximas nem as unidades do material, já que não aparecem aqui. Se eu for abrir o seu pool de recursos, abrir de novo, você vai ver que esse campo está em branco aqui, ó. Unidade de material, unidades máximas, o único que você definiu como unidade máxima foi consultoria especializada. Você definiu um, só tem um consultor, e os outros estão em branco. Então você, peça material, passagem, estadia, na verdade, uma passagem não seria nem material, seria custo, já que você, ao comprar a passagem, você já vai definir o valor, né? Porque a passagem pode ser 300 de Rio para São Paulo, mas de Rio para Belo Horizonte pode ser 1.000, 2.000. Então, passagem na verdade é um custo. Então temos essa pendência aqui também para você. Você tem que alocar esse valor quando você coloca na atividade. Temos estadia, que é material, e etiquetas, que é material também. E você tem que botar a unidade do material e unidades máximas. Eu tenho... Na verdade, estadia não é material também não, é custo, né? Então você tem que ver rever esses tipos de recurso. Na verdade, imposto é custo, passagem é custo, estadia é custo também. O único material realmente que você tem aqui é etiqueta e aluguel do microcomputador. E aí você deveria botar a unidade de material. Minha unidade da etiqueta é o que? Metro. Ou então, nesse caso, nem compensa você preencher a unidade de material. Você deveria colocar unidades máximas. Eu tenho 10 etiquetas. Então, vou botar aqui no caso... Vou botar uma etiqueta para ver se aparece. Na verdade, eu não consigo preencher aqui, já que é material. Então, eu consigo definir unidades máximas como do tipo work. Então, aqui eu não consigo. Já que material consumível, no caso, por exemplo, tijolo. Então, eu compro tijolo e aí eu tenho que verificar no meu estoque se eu tenho aquela quantidade. Então, vou fechar aqui. Por isso que eu falei que do tipo material é difícil de você ver se está super alocado. Como abrir seu pool de novo, e como estava apenas em inscrita, ele voltou para o antigo botando consultoria como work. Então serve para a gente verificar aqui também se ela está se você super alocou ela. No caso, não. Então temos material, custo. Ok. Então, se você tivesse uma superalocação aqui, inclusive, você poderia tentar, por exemplo, dar mais trabalho para o seu consultor, já que você está usando 0.13 dele, ou seja, você praticamente não precisa dele, já que ele não está fazendo quase nada no seu trabalho. Mas você poderia alocar ele mais atividades, dar mais responsabilidade para ele, do jeito que você precisaria de mais horas de trabalho dele, e aí você poderia ter um percentual razoável aqui, usando ele em 90, 80, entre 90 e 100% do tempo. Dito isso, aqui superalocação, na verdade não tem superalocação aqui, mas se tivesse, você poderia clicar aqui, superalocação, ver a próxima alocação, e caso
tiver recursos alocados, você viria no opções de nivelamento e pediria para nivelar aqueles recursos. Lembrando que aqui tem aquelas configurações que a gente já pediu. No caso, essas configurações são do meu project, não mostra as configurações que você fez na sua máquina. Por isso que a gente pede o print lá no início. Então, você botaria aqui as configurações e pediria para nivelar. Então, dito isso, anote seu próximo número, o número 34. Então, vamos para o próximo passo. Passo 12. Histograma tem PI e PS, parte superior e inferior. Cadê o passo 13? Lembrando que a parte superior sempre manda na parte inferior, né? É sempre assim, já falei isso nos exercícios anteriores. Então, aluguel, aparece aluguel, quando põe etiqueta, aparece etiqueta. É sempre assim, a parte inferior é sempre subordinada ao que eu clico na superior. Então, vamos para o próximo passo. Passo 3, agenda de recursos. E aí eu cliquei e você não fez o filtro, aparece a agenda toda aqui com o que você usa e o que você não usa. Então, você não criou o filtro, deveria ter criado. Using Resource. Então, esse é o filtro que você deveria ter usado. Vou aplicar. E agora sim, ele pergunta qual tipo de recurso você quer ver naquelas tarefas. Né? No caso, seriam atividades do teu projeto. Então, vou ver, por exemplo, onde você alocou consultoria especializada. Então, dou OK. Na verdade, não foi. Deixa eu botar AP, passo 3. Perguntou, vou colocar... Na verdade, acho que tinha ido sim, que apareceu monitoramento controle. Vou botar, por exemplo, estadia. Então, está me mostrando aqui, ó, localização dos bens, colagem, onde é que aquele recurso está sendo utilizado. Vou aplicar de novo. Vou botar consultoria especializada. Estava mostrando também antes que no planejamento, monitoramento, controle e até no início do projeto onde você tinha colocado, está mostrando. Então, você tem a agenda onde mostra quem, o recurso, né? Quando, onde e como ele está sendo utilizado na sua agenda dentro do seu projeto. Então, é um passo também muito interessante. E aí, vamos para o próximo passo. Passo 14, apresentar insumos do projeto. Vamos verificar aqui. Então veja que você botou duração, início, ok. E veja que você não colocou subpacote chamado suprimentos. Então você não fez o passo, né? Ficou faltando essa parte do pacote suprimentos no 14. E você também não usou o campo format para atividades em azul e marcos em laranja. Então eu vou apenas mostrar aqui que isso na verdade já foi feito nos exercícios anteriores. Então botei as não críticas, você vai botar as não críticas e críticas em azul e as marcos em laranja. Dito isso, vamos para o próximo passo, que é o passo 14H. Eu até me estendi bastante na sua correção. Falei
Nem falei muitas coisas extras, mas pelo nível de informação, pelas coisas que a gente está vendo aqui, já está quase 1 hora já de vídeo. Então, esse teu passo 14H, ele é um passo que ficou limitado. Ele não ficou conforme a gente solicitou, porque você não fez o campo habilidade, que é o Outline Code 9. E aí, vamos ver aqui o seu grupo Outline Code 9. E aí, por isso que aparece sem valor aqui, já que era para eu ver as informações do Outline Code que você não fez, né? Então era para aparecer somente recursos com esse campo habilidade preenchido. Você deveria ter feito um filtro também, que você não fez o filtro, né? Então farei um filtro com tipo type novamente. Então esse passo acabou não servindo para nada para você. Aqui no lado direito temos as informações de details. E não era para mostrar o campo work, e sim a gente pede pick units, que é as unidades, super alocação, tem um percentual de alocação, deixa eu ver aqui, percentual de alocação, unidade, e aqui a gente pede também para preencher nas cores. Vou botar aqui vermelho rapidamente. A devia ser um vermelho claro. Eu vou botar essa cor aqui. Aqui um amarelo. Azul claro. Azul escuro. Vermelho, vermelho claro, amarelo, azul claro, azul escuro. Ok. E aí deveria ter algo assim. Então peço para você verificar essas cores no guia de exercício, mas era para ser algo assim. Deixa eu ver aqui. Na verdade, aqui era vermelho, aqui era vermelho claro, aqui é amarelo, aqui é azul claro, e aqui é azul escuro. Agora sim. E aí ficou, você veria aqui no caso para por exemplo, o aluguel de microcomputador, você veria as unidades alocadas, se a superalocação, unidades que estão para você alocar, remanescentes, enfim, informações do teu Outline Code 9, que é aqueles tipos de recursos que eu falei que você não colocou no seu pool. E aí você não fazendo aquela parte, esse passo aqui fica comprometido. Então, você fez o grupo, mas você não tem o Outline Code definido, e você também não fez o filtro aqui. Dito isso, anote mais um número, no número 09 dessa sequência de controle. Tente resolver essas pendências que você tem, que são muitas, para você ter uma visão dos passos, como é que eles são e como é que eles funcionam. E também você fez a entrega do E5, nós estamos na próxima semana entrando no E8 e o curso está acabando também. Tente
acompanhar a turma, né? Fazer, de repente, na próxima semana se entrega o S6 e o S7 juntos, para tentar fechar com todo mundo, terminar o curso na data certa. Então, dúvidas na sala de aula correspondente. Até a próxima. Tchau, tchau.